Olá, muito boa tarde. Nas próximas 5 semanas, em cada quarta-feira, vamos apresentar neste programa documentários que informam sobre geografias onde persiste a perseguição por motivos religiosos. Uma forma de dar continuidade à denúncia desta realidade que apresentamos desde já, contando com a presença de Catarina Martins Betancourt, diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, e Paulo Aido, que é jornalista nesta organização. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. De facto, em cada quarta-feira trazemos este tema aqui ao programa Eclésia, hoje de forma e num formato diferente, também para introduzirmos esses documentários que podem ser vistos durante o mês de agosto. Mas antes, vamos ao trabalho desta Fundação e aos resultados em 2023. Catarina Martins Betancourt, foi uma continuidade que aconteceu no trabalho da Ajuda à Igreja que Sofre, seja pelos donativos recolhidos, seja pelos projetos apoiados? Sim, sem dúvida. Boa tarde, primeiro. E, de facto, é uma continuidade do ano de 22, em que a tendência em termos de resultados continua muito semelhante e também os países que foram apoiados também continuam a ser muito em linha do que foi em 2022. Portanto, em termos de resultados, em termos internacionais, portanto, a instituição é uma instituição internacional, Pontifícia, que temos 23 secretariados espalhados no mundo e, portanto, estes 23 secretariados, durante o ano de 23, angariaram cerca de 144 milhões de euros e os principais países que foram apoiados, muito em linha do que vinha também do ano anterior, de facto é a Ucrânia, depois temos Síria, temos Líbano, portanto são os países onde temos estado mais presentes, porque a situação também é muito especial em cada um destes países. Portanto, na Ucrânia continuamos com a situação da guerra, infelizmente, com a Igreja a precisar de muito de ajuda para poder apoiar a comunidade que está a passar por muitas dificuldades, com muitos traumas. Portanto, as dificuldades são muitas, desde as necessidades básicas até aos próprios traumas psicológicos que a população tem. Portanto, é uma necessidade muito, muito grande que existe por parte da Igreja e, por isso, é de facto o país que nós apoiámos mais durante o ano de 23. E depois temos os países do Médio Oriente, que têm sido também muito na linha do que tem sido nos últimos anos, que continuam a ser países onde a situação da comunidade cristã é muito difícil e precisa de facto de muita ajuda. E depois, em termos de continentes, só dizer que em termos de continentes, de facto, a África é o continente em que temos dado mais atenção, em termos de continente, porque é de facto o continente que nos traz mais preocupações com todas as questões dos grupos terroristas que estão a atuar, que estão no terreno e que têm, de facto, tornado a vida da comunidade cristã também muito difícil e a Igreja, como é uma Igreja pobre em África, precisa muito da nossa ajuda. E qual é o contributo de Portugal para todos esses projetos? Bom, Portugal contribuiu no ano de 23 com cerca de 3 milhões e 700 mil euros, portanto foi uma contribuição extraordinária, tendo em conta a nossa própria situação e tendo em conta os nossos benfeitores, que são também pessoas humildes e com dificuldades, mas que fazem, vendo todas estas dificuldades que existem no mundo, acabam por fazer estes sacrifícios e estes donativos a pensar que há alguém que está a passar por mais dificuldades do que nós próprios e, portanto, fazem este esforço e daí este resultado, que também é extraordinário, de cerca de 3 milhões e 700 mil euros aqui em Portugal. Paulo Aido, de que natureza são os cerca de 6 mil projetos aprovados e que foram apoiados pela Ajuda à Igreja que Sofre? São projetos que têm uma amplitude enorme, desde projetos assistenciais, tanto de comunidades que passam por necessidades de sobrevivência e que a Igreja local consegue ajudá-los a nível da alimentação, do alojamento, do vestuário, na área da saúde, e a Fundação AIS, digamos, estando por trás, consegue financiar de alguma forma essa ajuda local, que é absolutamente extraordinário. Nós podemos dizer concretamente que todos os dias nós salvamos pessoas no mundo através desta ajuda, mas também é um trabalho a nível pastoral, no apoio à Igreja, à subsistência dos sacerdotes, das irmãs, no apoio aos seminaristas, no apoio até nos meios de transporte, em todas as áreas quase que da atuação da Igreja, nós vemos lá, é possível ver lá, digamos, a pegada, a marca da Fundação AIS. E se há um país onde essa marca também está, é o Iraque, acredito. Não sei, Catarina Martins, se já lá esteve, mesmo presencialmente, que país encontrou e que projetos estão lá também a ser apoiados? Bom, tenho que relembrar que estive lá em 2015, portanto foi muito... Portanto, em agosto de 2014, que estamos agora a celebrar então os 10 anos da invasão do Iraque por parte do autoproclamado Estado Islâmico, portanto eu estive em 2015,
a situação era dramática, não é? Com milhares e milhares de pessoas a viverem em campos de refugiados, com uma situação muito difícil, não é? Do dia a dia, com todas as dificuldades de ser refugiado dentro do próprio país, sendo uma comunidade muito minoritária dentro do Iraque, portanto a situação é muito difícil. E de facto, posso dizer que, de facto, o Iraque tem sido, talvez o país que nós mais apoiamos consistentemente ao longo dos anos, porque já antes desta ocupação de parte do Iraque, nomeadamente da planície do Nínive, que é historicamente uma zona onde a comunidade cristã vive, portanto, não só desde 2014, mas já há muitos anos que nós apoiamos a Igreja, mas muito concretamente desde esta altura. Tanto naqueles primeiros anos em que foi necessária a ajuda à sobrevivência dos cristãos que tiveram que fugir, mas depois também, a partir de 2017, com a libertação daquelas áreas ocupadas pelo Estado Islâmico, portanto, o regresso às origens, regresso às suas terras de origem da comunidade cristã, que estamos, de facto, a ajudar na recuperação, na reconstrução de casas, de infraestruturas, de igrejas. Portanto, tem sido um apoio muito intenso e tem sido, de facto, essencial para, apesar de tudo, manter uma pequena comunidade cristã neste país que é o Iraque. E isto porque, Paulo Aida, acredito que há acontecimentos como esta invasão das terras bíblicas que é impossível esquecer, não é? Exatamente. Foi na noite de 6 para 7 de agosto. Faz agora 10 anos. E é uma data que, de facto, não pode ser esquecida porque nessas horas os terroristas do grupo Estado Islâmico chegaram e ocuparam a planície de Nínive, como disse a Catarina, que é a terra, digamos, histórica dos cristãos do Iraque, e obrigaram à fuga de cerca de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas que partiram sem nada, partiram desorientadas. Há imagens que mostram isso. Populações, uma multidão em fuga, desordenada, sem saber para onde vai, apenas saber que tem que fugir para salvar a própria vida. E foram todos para o norte, para o Kurdistão iraquiano, para a zona de Erbil. E nessa noite, portanto, essa fuga massiva de população, que o mundo não fez nada para proteger os cristãos, sabia-se de alguma forma que aquilo podia acontecer, mas não aconteceu, não houve nenhuma proteção. Os cristãos fugiram e começou aí talvez uma das maiores operações de solidariedade da Igreja dos tempos modernos, na qual a Fundação AES tem tido um papel absolutamente preponderante. Porque essas 100 mil pessoas que estavam absolutamente sem nada, precisavam de comida, de alojamento, de medicamentos, de tudo, e a Igreja, que era uma Igreja muito minoritária e quase sem recursos, teve que improvisar tudo isso. E foi a Fundação AES uma das instituições que esteve no terreno desde então, e desde então também o apoio à comunidade cristã tem sido presente, porque depois, mais tarde, o Estado Islâmico foi afastado daquela região e foi necessário proceder todo o processo de reconstrução dessa planície de Nínive, das aldeias, das vilas, das casas, das igrejas destruídas, para que os cristãos pudessem voltar. E, uma vez mais, a Fundação AES esteve presente. E são algumas dessas imagens que vamos agora recordar, exatamente, não só dessa geografia, como também da campanha de ajuda que resultou do trabalho da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Exato. Paulo Aida, toda esta campanha tem que objetivo?
Bem, esta campanha tem como objetivo precisamente fazer com que a comunidade cristã não possa ser esquecida. A comunidade cristã tem que ser apoiada, até porque o que está em causa é a própria sobrevivência dos cristãos no Médio Oriente. E nós estamos apenas a falar, e é preciso sublinhar isso de alguma forma, não estamos apenas a falar do Iraque. A presença dos cristãos e a sobrevivência dos cristãos no Médio Oriente está em causa. É no Iraque, é na Síria, é no Líbano. Podemos dizer que é uma comunidade religiosa que está ameaçada, é minoritária e está ameaçada. A questão do Iraque é fundamental, porquê? Porque ainda hoje em dia, apesar do Estado Islâmico, digamos, como organização militar, ter sido afastada, ter sido derrotada, o Estado Islâmico, enquanto tal, não foi aniquilado. Portanto, ele continua presente. Há núcleos do Estado Islâmico que continuam naquela região e que são uma ameaça permanente aos cristãos. Os cristãos não conseguem esquecer aquilo que aconteceu há 10 anos. E, portanto, toda esta questão da sobrevivência e também da criação de condições para que a vida normal das famílias possa acontecer no dia-a-dia, ou seja, é preciso trabalho, é preciso casa, é preciso infraestruturas, é preciso escolas para os filhos, é preciso centros de saúde, e tudo isso tem que ser construído de alguma maneira. E a Igreja precisa de apoiar toda esta comunidade cristã, porque eles estão isolados. É uma comunidade minoritária no próprio país, não é? Infelizmente, serão muitas mais as geografias onde assim acontece, onde as comunidades são minoritárias, e sobretudo países onde a situação é de facto dramática, como o Sudão do Sul, o mais jovem país e também pobre do mundo. Catarina, que campanha a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre vai lançar ou tem a decorrer para este país? Sim, temos de facto a decorrer neste momento esta campanha para o Sudão do Sul, isto porque nós estamos a viver uma guerra no Sudão, que tem tido um impacto muito grande na região e é mais uma das guerras esquecidas no mundo, em que não se fala efetivamente do que se está a passar. E a verdade é que há muitos refugiados que estão a chegar ao Sudão do Sul. O Sudão do Sul, de facto, é o país mais novo do mundo, o último país a ser criado no mundo, a surgir, mas é também um dos países mais pobres do mundo e por isso não tem capacidade para acolher e para alguns números, portanto, apontam para cerca de 11 milhões de deslocados vindos do Sudão. É uma guerra que já provocou 15 mil mortes, portanto, é uma guerra muito dura que está a acontecer e que continua. E a Igreja no Sudão do Sul o que fez foi pedir-nos ajuda para poder acolher todos estes refugiados que chegam e temos por isso a decorrer agora neste momento uma campanha que é exatamente para ajudar, para apoiar um dos projetos que nos foi enviado pela Igreja do Sudão do Sul, que é para ajudar um campo de refugiados que está a acolher cerca de 500 famílias vindas do Sudão, portanto na Diocese de Malakal, e temos de facto este apoio e o que nos pedem é de facto ajuda para alimentar estas famílias. Bens essenciais para cada dia. Sim, sim. E serão muitas mais as geografias onde existem essas necessidades. Paulo Aido, pedi-lhe que nos apresentasse ao longo do mês de agora de agosto, vamos mostrar outros países, outros contextos onde permanece a perseguição, onde há as necessidades. Vamos percorrer que partes do mundo? Muito bem, vamos estar em África, vamos estar na Ásia, vamos estar na Europa. Nós temos histórias sobre a República Centro-Africana, sobre o Paquistão, em que, por exemplo, nestes dois países, por um lado temos a violência de grupos interreligiosos, de grupos terroristas que atacam as comunidades cristãs e, portanto, há uma questão de sobrevivência dessas comunidades. No Paquistão, estamos a falar de uma comunidade religiosa que é muito minoritária, que são os cristãos, e que são vítimas da lei da blasfémia, de situações de raptos. É uma população que é colocada sempre num plano muito secundário a nível da sociedade e, portanto, que precisa de muito de apoio. Há histórias absolutamente dramáticas que nos chegam destes países. Mas vamos estar também no Burkina Faso, que é um país, nós falámos aqui do terrorismo, da importância que a Fundação AES dá à África. Pois o Burkina Faso será talvez o país neste momento de todo o continente africano onde há mais episódios de ataques terroristas e onde a comunidade cristã também tem vivido situações absolutamente dramáticas. Há casos de aldeias em que os cristãos são expulsos de lá e nada disto passa, digamos, nos grandes médias internacionais. Portanto, as pessoas não conhecem um pouco esta realidade e a Fundação AES, através destes documentários, através do seu trabalho cotidiano de informação, procura alertar o mundo, consciencializar o mundo para esta situação. Mas vamos também ter dois documentários que eu reputo são muito interessantes, um sobre a Albânia e outro sobre a Bielorrússia, em que nos vão retratar, de alguma forma, todo esse período negro que aconteceu na Europa nos tempos da ditadura comunista, em que a Igreja foi perseguida, os cristãos foram perseguidos, procurou-se silenciar Deus, mas a fé resistiu.
quase podia dizer que procurou-se acabar com Deus e acabar com a religião, acabar com o cristianismo, mas clandestinamente os cristãos continuaram a rezar. E são duas histórias absolutamente extraordinárias, quer na Albânia, quer na Bielorrússia, que nos mostram isso. São documentários para verem cada quarta-feira, já Exatamente. a partir da próxima semana, e que mostram muito brevemente, Catarina, que de facto há aqui uma dimensão internacional do tema que é necessário ter presente. Sem dúvida, portanto, o Paulo falou destes vários continentes que vamos mostrar e mostram um pouco destes 138 países que nós apoiamos durante o ano, de facto mostram um pouco desta nossa ajuda e mostram esta universalidade e esta transversalidade do nosso apoio, que vai de várias áreas e que é importante nós mostrarmos, e por isso é muito importante estes documentários que vamos ver agora todas as quartas-feiras durante o mês de agosto, mais uma vez, com esta parceria entre a Eclésia e a Fundação AIS. Agradeço também essa parceria e muito obrigado por terem estado aqui a lançar estes temas que mostram de facto que a perseguição aos cristãos permanece, infelizmente, nos dias de hoje. E temos que estar atentos a isso. E por isso aqui em cada semana trazemos o tema, para além de muitos outros projetos que a Fundação leva por diante. Nós, antes de terminar, destacamos ainda temas que marcam a atualidade. A liturgia como uma escola de oração motivou desta vez o Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica que decorreu em Fátima. Há 48 anos que se realiza esta semana de reflexão a despertar para a importância da liturgia na vida da comunidade cristã. Uma linguagem abrangente que ajuda a comunicar com Deus e a experimentar a transcendência. Desta vez centrada na oração, esta semana apostou na formação dos agentes locais das comunidades para que sejam dinamizadores de uma maior compreensão e cultura litúrgica. As sessões dirigiram-se a todos os que têm um papel ativo na preparação das celebrações, como, por exemplo, os próprios leitores. Sobretudo, a conversão a Cristo para que sintam que o que leem não é o livro, é o coração de Deus, que, sendo palavra de Deus, se manifestou no tempo. E o leitor tem que ser portador dessa palavra de Deus, dizendo-a com o seu próprio coração. O responsável do Secretariado Nacional de Liturgia considera que a reforma litúrgica em Portugal está ainda muito centrada nessa passagem da liturgia do latim para o português. A nossa preocupação como Secretariado Nacional durante muitos anos consistiu na tradução dos livros, passar os livros do latim ao português. E houve uma grande adesão, houve uma grande curiosidade, por isso é que estas semanas de liturgia, no princípio, foram muito participadas, porque havia muita curiosidade em saber o que é que as celebrações eram de facto, que não se sabia, porque era o padre que rezava a missa, agora já somos nós que participamos, portanto, temos uma participação ativa, é preciso saber o que é que nós fazemos na missa. Agora nós temos que, pouco a pouco, entrar no mistério. Daí a simbólica, que tem muita importância neste encontro, as artes para a liturgia, o ambiente que é preciso criar para a liturgia, os silêncios que são necessários na liturgia. Esta parte segue. Estejam bem atentos para ser especial. A música litúrgica foi um dos temas em destaque nestes dias de estudo, com a sua dimensão estética e artística como elemento facilitador da experiência do divino. A música não deixa de ser, por si só, tem o seu valor estético, por si só. No caso específico na liturgia, com a estética da música, nós tornamos a liturgia, ela fica funcional. Esta música fica funcional, cumpre a sua missão na função dentro da liturgia, não perdendo aquilo que é o seu valor estético. Falamos sempre, quando estamos a falar sempre de música, é que nós consideremos música boa, música bem feita, música que respeita aquilo que são os grandes princípios e a gramática musical. O momento celebrativo foi também valorizado na importância que ali desempenha o simbólico e o próprio corpo. A liturgia só existe quando passa pelo corpo, pelo nosso corpo, e se torna ação,
e essa ação é sempre uma ação simbólica. Este liturgista reconhece que há ainda um trabalho a fazer nas comunidades para o aprofundamento de uma consciência litúrgica. Ainda continuamos a usar expressões como ir assistir à missa, é uma delas, que denota exatamente isso mesmo, que ainda não temos a consciência de que somos sujeitos dessa ação litúrgica e que nós, em liturgia, somos ou usamos, de alguma maneira, esta linguagem do nosso corpo, da nossa presença, do nosso estar, para celebrar a fé. Este Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica quis ainda homenagear uma figura central no ensino e na concretização da liturgia na pastoral, o cônego Leão Cordeiro, oriundo da Diocese de Viseu, mas que integrou o clero da Arquidiocese de Évora, onde imprimiu grande dinâmica à pastoral litúrgica. Em que ele foi capaz de abraçar com momentos elevadíssimos em celebrações na Arquidiocese de Évora, estou a pensar ordenações, a valorização de Quinta-feira Santa, em que ele faz as admonições, em que ele coloca o povo em assembleia participante, em que toda a gente canta, em que ele com entusiasmo apaixonado e leva as pessoas à mais bela participação. O Padre Cordeiro era um homem apaixonado, um homem arrebatado pelo seu entusiasmo. Era um homem que contemplava na oração e ao mesmo tempo fazia os outros subir. Este Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica proporcionou momentos específicos de formação por grupos para padres, acólitos, leitores, catequistas, músicos e diversos agentes pastorais. E a terminar, convido a acompanhar o portal agência.eclesia.pt, onde pode rever este e todos os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1. Votos de uma ótima tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.